Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, lembrando que se você gostar do vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, tá? Aquele joinha aqui no vídeo para que outras pessoas vejam também, tá? Compartilhe com o pessoal e vamos à aula, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre um campo da ortografia, tá? Que é o X e o CH. Na verdade, o X e o CH está dentro da ortografia. E as pessoas se confundem muito quando usar X e quando usar CH. A gente vai ver um pouco aqui, mas lembrando que como é um assunto que precisa de muito treino, muita prática, não tem como sair daqui desse vídeo sabendo 100%, né? Mas assim, você vai ter um norte, ok? Um norte vai saber pelo menos alguma coisa para já dar, já encaminhar os seus estudos, beleza? Agora, a ortografia é um assunto que requer muita prática, muito treinamento, tá? Muito exercício. Então vamos começar. Mas o que é exatamente essa ortografia que eu estou tanto falando aqui desde o início? A ortografia estuda a forma correta da escrita das palavras de uma língua. Então, para a gente aqui, a língua portuguesa. A ortografia ela vai nos ensinar a forma correta da escrita. Tá? Então, para você não escrever a palavra errada, por exemplo, a gente vai precisar da ortografia para nos ensinar, nos ajudar, ok? É, como é que eu vou escrever determinada palavra, tá bom? Nesse caso aqui, a gente vai ver um pouquinho de X e CH, tá? Então, S ou Z, tá? Tem também S, SS, C com cedilha, tá bom? G ou J. Então, essas letrinhas que confundem na hora de escrever as palavras é a ortografia, tá? Que é um campo da língua portuguesa que vai nos ajudar, ok? A escrever da forma correta, tá? Com a escrita correta. Então, quando eu vou, por exemplo, utilizar G ou J, em vez de me confundir X ou CH, que é o nosso foco aqui, tá bom? Então, regras do X. Lembrando, pessoal, que existem, como é que eu posso dizer, milhares de regras, milhares de. Também tem o senso comum, né? Então, não tem como você sair daqui desse vídeo agora apenas com essas três regras que eu vou mostrar agora e já saber dominar o X. Não, não é assim que funciona, tá? Mas aqui é um norte, é um guia para você começar a seguir seus caminhos. Então, você já vai andar certinho aqui na linha. Você não vai andar meio torto, tá? Você já vai saber onde é que o caminho que você tem que tomar. A primeira coisa é saber que a gente vai usar o X depois dos ditongos I, E e O. O ditongo são duas vogais juntas na mesma sílaba, tá? Por exemplo, na palavra caixa, a gente tem o ditongo A, I. Por que eu falo ditongo? Porque quando eu separo caixa, quando eu separo a palavra, eu tenho o A e o I na mesma sílaba. Isso significa que eu tenho um ditongo, ok? Então a gente tem ali um ditongo, A, I, beleza? Então a gente está com aquelas vogais na mesma sílaba ali. Lembrando que uma vogal não pode ficar com outra vogal na mesma sílaba. Ali a gente tem um caso de uma vogal com uma semivogal, ou seja, cai, cai. A eu pronuncio com mais força, então A é a vogal. I é a semivogal na sílaba cai, 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 tá? Esse I ele tem uma pronúncia um pouco reduzida. Então ele é a semivogal, ele é a mais fraquinha. Já o A é a vogal, tá? Eu estou falando aqui isso para você não entender, não sair daqui achando que a gente dá para usar duas vogais na mesma sílaba, tá? Futuramente. Não dá. É porque esse vídeo aqui é mais iniciante, ok? Ele é mais para a gente focar em uma coisa aqui e não em outra. Mas assim, lembrando que não dá para ficar duas vogais na mesma sílaba, mas aqui é para a gente entender, tá? De maneira geral, o que é um ditongo. Depois vai ter outro vídeo aqui no canal sobre isso, beleza? Sobre ditongos e tritongos, que são quando tem duas vogais e quando tem três vogais, tá certo? Mas o nosso foco aqui é a gente entender que o ditongo é uma vogal perto da outra. Por enquanto, é o que a gente precisa saber, é isso, tá bom? Num vídeo mais detalhado, futuramente, eu vou explicar melhor sobre isso, beleza? Mas agora a gente tem que entender o que é um ditongo. Então, toda vez que tiver o I, E e O, a próxima sílaba, tá? Então, eu vou ter um X, que é o caso de caixa, queixo e trouxa, ok? Então, queixo, trouxa e caixa. I,
depois do I, X, depois do E, X, depois do O, X. Então, caixa, queixo, trouxa. Tá bom? Beleza. Então, professor, mas queijo se escreve com J e tem um E depois. Por que não é J? Mas calma. Calma, não é que depois do E a gente vai usar um X. Não, não é isso. É quando tem o som de X ou CH e você fica com aquela confusão, né? Quando eu falo queijo, não tem som de X ou CH, é o som do J, tá? Agora, quando eu falo queixo tem som de X ou CH e você fica na dúvida, poxa, é X ou CH, tá? Então não são todas as palavras depois do EI que a gente vai usar um X, é só quando tem o som de X ou CH. Tranquilo assim? Então, aí, X, EI, X ou X. Depois da sílaba ME. Então, depois da sílaba ME. Por exemplo, mexer, mexicano. Então a gente tem a sílaba me, depois vem xer, né, com x, mexer, e depois do me aqui tem mexicano, tá bom? Mexicano. Então, mexicano. Depois da sílaba me tem o x e depois da sílaba en tem o x também. Então, en de enxofre e en de enxada, tá? Agora cuidado. Quando eu digo depois da sílaba en, não é toda a sílaba en, tá? Aí, por exemplo, a palavra tem também a palavra encher. Enche ali um pouco copo d'água para mim, por favor, por exemplo. Tá bom? Então a palavra encher, depois do EN tem um CH, não é um X. Professor, mas eu acabei de saber agora que depois da sílaba N, tá? É N, a gente vai ter a palavra, a gente vai usar um X no caso, né? Realmente, você aprendeu isso. Mas lembre-se que toda regra, ela tem exceção. Tranquilo? Toda regra, tá mudando aqui para M, mas é N, tá, pessoal? É que o computador aqui, o slide, ele muda automático. Então, veja, não é que não é a regra, ela não vale 100% para tudo, tá? A gente tem que entender isso. Na língua portuguesa a gente tem muito disso. Existe uma regra, mas a regra ela não é ela tem exceção. Tranquilo? Então, como é que aí você me pergunta, mas professor, como é que eu vou saber então exatamente quando é que eu posso colocar CH ou EN, já que a regra muda? Em regra geral, é sempre X depois do EN, mas algumas palavras que são exceção, tá? Elas têm o CH depois do EN. Então, como é que você vai saber? Só com prática e exercício. Muita prática, muito exercício. E lendo também, porque você vê como as palavras são escritas, você já vai lembrando, já vai aprendendo e vendo como é que a palavra fica escrita, ok? Não tem como só decorar uma regra, porque a regra ela tem exceção, tá? Significa que nem toda regra é 100%, ela muda um pouquinho, ela pode ter uma quebra no meio dela, aquela regra quebrou, pode acontecer isso, igual aconteceu aqui com o CH de encher, tá bom? Vamos lá para agora regras do CH, vamos lá. O CH ele não é feito o X, ele não tem tantas regras. Por quê? Porque ele não foi criado, as palavras do CH não foram criadas para a gente pensar numa regra e criar as palavras com CH, não. É porque o CH ele vem de muitas outras palavras, de outras palavras de outra língua, tá bom? Que nos ajudou a criar a nossa língua portuguesa. Então a gente não tem tantas regras para o uso do CH. Aí você me pergunta, mas como é que eu vou saber? É aquele negócio, pessoal. É sempre conhecendo as palavras, sempre fazendo ditados, tá? Sempre lendo um livro, uma história, qualquer coisa, leia, tá? Então, ler é a base de tudo, ler é o segredo. Você leu, viu como se escreve a palavra, tá? Você já vai entender como é que se escreve, se é com CH, se é com X. Então, é assim que a gente vai aprendendo a escrever corretamente também, tá? Porque não existe somente as regras para aquilo. E como você viu, a regra pode mudar também, né? A regra tem falhas. Acontece isso na nossa língua. Então, o campo da ortografia é um campo que ele tem ele não é 100%, tá? Ele não é voltado totalmente para o que a gente precisa, tá? Ele existe, ele nos ajuda com as palavrinhas para a gente escrever certo, só que ele não consegue solucionar todos os nossos problemas. Então, a gente vai ter que ler, a gente vai ter que fazer exercício, praticar, ok? Mas, em regra geral, a palavra que tem CH na base, tá bom? Os derivados dela terão CH. Então, encher. Encher é a palavra base, tá? Encher tem CH. A palavra enchimento, que vem da palavra encher, continua com CH, tá bom? Encher, enchimento. Então, se estava com CH antes, permanece CH quando ela
se transformou em outra palavra, tá bom? Em regra geral, o CH é isso daqui. E para exercício, eu trouxe trouxe 10 palavras para a gente completar aqui com X ou CH, tranquilo? Então, eu vou perguntando e você vai responder aí do outro lado da tela, tá bom? Abacaxi. Primeira palavra, né? Abacaxi. X ou CH? Abacaxi. X. Né? Eita, poxa, eu respondi aqui, não foi? Aqui era para ser inchado, eu já respondi. Aqui era para ficar assim, ó. Tá? Enxada, X ou CH? X. Enxaqueca, X. Enxoval, X. Bochecha, CH e CH. Ok? Chaleira, CH. Ameixa, X. Encherido, X. Peixe, X. E lixo, X. Tranquilo? Peixe, lixo. Então veja, a gente pega aqui, ó, enxada, tá? Enxada, ela segue a regra do EN. Tranquilo? O amarelo ficou claro, né? Então vermelho aqui. Enxada, depois do EN, X. Enxaqueca, depois do EN, X. Tá bom? Enxoval, depois do EN, X. Chaleira, ameixa, encherido, depois do EN, um X. Beleza? Tranquilo? Bom, então, esse foi um vídeo tranquilo, um vídeo rápido, porque quando a gente fala sobre ortografia, pessoal, sobre X e CH, GOJ, SSS, cedilha, tá? Essas palavras que geralmente causam um pouco de dúvida no pessoal, não tem como a gente, em um vídeo somente, tá bom? Numa aula, a gente não tem como dominar tudo de uma vez, não tem como sair daqui sabendo todas as palavras como são escritas. Mas a gente tem o guia norteador, que a gente viu agora, tá? Algumas regrinhas que existem, que são poucas, na verdade, eu acho poucas, mas pelo menos a gente tem um norte, sabe? Para a gente não caminhar torto. A gente sabe que tem uma direção a seguir, tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado de certa forma a vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá? E aquilo que eu disse, pessoal, ortografia, ela é muita prática, tem que ter muita prática, muito exercício e muita leitura, tá bom? Para encontrar as palavras da nossa língua e saber já como elas se escrevem, tá? E agora, cuidado, não é porque você vai ler tudo em qualquer lugar, tá bom? O ideal é ler aqueles textos de fontes confiáveis, de onde a gente vê que vai encontrar, tá? Onde a gente sabe que vai encontrar textos bem escritos, tá? De acordo com a língua portuguesa, da forma mais correta da escrita, ok? Que é, por exemplo, em um jornal, né? Quando você está pelas redes sociais e segue aquelas páginas de jornais, sabe? Então você consegue, você sabe, na verdade, que ali tem um texto escrito certinho, ok? Não é conversando, por exemplo, com o seu amigo e tá ali cheio de gírias e escrevendo de todo jeito, tá bom? Não é isso que eu tô falando, é lendo da melhor forma possível, do melhor lugar, tá? Um livro, por exemplo, é um bom lugar, tá? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Hoje foi rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido de certa forma, tá? E lembre-se, muita leitura, muita prática, muito exercício, tá? Tchau, tchau.